Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos fazendo a gravação para o dia 3 de maio de 2026, um domingo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu sou a Carmen Matos. E eu sou o Gelson Vieira. Sejam todos muito bem-vindos. É esse momento em que nós nos reunimos na intenção de ouvir, de estudar e de integrar toda essa palavra, né, que veio de Jesus através do Evangelho, para que a gente possa nos conectar com essa verdade e transformar as nossas vidas, né? É verdade. E aí a Carmen vai começar com essa oração que ela sempre faz, que é sempre maravilhosa, que ela coloca junto com o que a gente manda, né? Junto com o YouTube. E a gente convida vocês a seguirem a gente no Instagram, para a gente voltar a fazer ao vivo, né? Não falta muito. E aí vamos, aí é o Carmen. Traz o seu copo d'água, encontra um lugar bem confortável. A água, ela se transforma numa medicina, não é? E a gente faz esse momento de estudo, de conexão com o que Jesus nos ensinou, para que a gente possa aplicar na nossa vida. E o ideal é uma vez por semana, no mesmo horário, né? No mesmo, né? Ter uma sequência, sabendo que nós estamos recebendo essa espiritualidade no nosso lar, que faz uma limpeza, faz uma harmonização e nos auxilia também, né, nesse trabalho. É verdade. E a palavra agora é sua. Vamos respirar bem profundamente, encontrando uma posição confortável, trazendo a consciência para o ar que entra, preenche o seu peito, e esse ar que sai, levando tudo que a gente não quer mais. Senhor, no silêncio desse instante sagrado, despimos a alma das pressas e nos colocamos diante de Ti como realmente somos. Entre dois chamados, o mundo nos atravessa. De um lado, o brilho passageiro das conquistas, o acúmulo que promete segurança, as vozes que dizem: tenha mais, seja mais, controle mais. E do outro lado, a tua presença suave, que não exige, que não impõe, apenas convida. E no meio disso estamos nós, caminhando, muitas vezes divididos, com as mãos tentando segurar o mundo e o coração desejando tocar o infinito Pai. Pai, ensina-nos a reconhecer onde temos colocado nossa devoção, porque Mamon não vive apenas no ouro, mas nos apegos invisíveis, nos medos silenciosos, na ilusão de que algo fora pode preencher o que só o teu amor alcança. E quantas vezes nos perdemos tentando garantir o amanhã e esquecemos de viver a verdade do agora? Quantas vezes acumulamos, não por necessidade, mas por vazio? Hoje, à luz desse ensinamento de Jesus, somos convidados a escolher, não com dureza, mas com consciência. Escolher servir ao que é eterno, mesmo vivendo no transitório. Escolher confiar, mesmo quando o controle parece mais seguro. Escolher o essencial, mesmo quando o excesso seduz. Senhor, não nos afasta da matéria, mas nos liberte da escravidão a ela. Que nossas mãos saibam usar sem se prender. Que nosso coração saiba amar sem possuir. Que nossa alma saiba caminhar no mundo sem esquecer de onde veio. E que, pouco a pouco, tudo aquilo que não é luz vá perdendo força em nós, até que um dia, sem esforço, sem divisão,
sirvamos apenas a Ti, com inteireza, com verdade e com amor. Recebe, Senhor, nossas imperfeições e transforma em caminho, e que nessa noite, nesse dia, nessa hora que estamos fazendo essa oração, algo dentro de nós se alinhe, em silêncio, em presença, em luz. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Como sempre, essa oração é sempre muito bonita. Nossa Senhora, vale a pena depois vocês olharem, ouvir, lerem e refletirem sobre ela. Né? E esse capítulo é essa questão de não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus que representava a parte material, a parte de dinheiro, e Jesus dizia que não se dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Ou você serve a um ou serve ao outro, mas a proposta aqui é você encontrar o equilíbrio, porque a gente precisa da existência material, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de todas as coisas, mas o equilíbrio é fundamental. Então o capítulo todo fala sobre essa questão de como utilizar como trabalhar com essa questão material e a questão espiritual, e elas duas podem conviver, a gente sabendo que a questão material ela aqui fica, né? Então o apego a essas coisas é a coisa que é o principal trabalho a ser feito, né? Então ele coloca, o capítulo fala de várias coisas, né? Começando falando da salvação dos ricos. Existe um acontecimento muito rápido que Jesus passou e que está nesse capítulo, que é um jovem rico que chega a Jesus e pergunta como é que ele chega ao reino dos céus, quer dizer, a sua total iluminação. E aí Jesus disse, você segue os mandamentos, né? E ele disse, eu sigo todos os mandamentos desde jovem, mas mesmo assim eu ainda quero alcançar esse reino dos céus ainda, né, nesse mais rápido possível, vamos dizer assim. Então ele falou, então entregue tudo que você tem, venda, dê aos pobres e me siga, né? Siga meus ensinamentos. E aí ele falou, opa, não, isso aí não, né? Eu quero isso que eu tenho, eu lutei muito e ele não teve o entendimento de que aquilo ali era transitório. E o ensinamento que Jesus estava colocando para ele seriam ensinamentos eternos para a vida dele, né? Então é uma passagem para entender de que se você deixa as coisas materiais e pesando elas, né, a coisa material e a coisa espiritual ela lhe serve para toda a existência, né? De novo, tendo que ter equilíbrio, mas aí o jovem rico não quis e não aceitou a proposta de Jesus. Ele não tem ideia do que ele perdeu, né? Ele só muito mais tarde pôde se dar conta da escolha, quando ele não mais tinha aquele item material, é que ele se deu conta que ele tinha feito uma escolha não muito boa, né? Então, e aqui... porque também tem esse lado, né, porque é esse o título, né? Não se pode servir a Deus e a Mamão, né? E eu fico pensando, né? Porque não precisa ser tão, né, de um lado e ser tão do outro lado. Como seria se pudéssemos, né, coincidir, não é coincidir, mas conciliar as duas coisas, não é? Com certeza. Sem excessos, com equilíbrio. Com esse caminho do meio. Honrando tudo isso, honrando o material. O material ele é abençoado também, ele é de Deus, né? A abundância está aqui sendo expressa
através da natureza. Então todos nós temos acesso a essa abundância, mas eu acho que o ponto é, não precisamos estar nos extremos tão intensamente. É verdade. Então, e aqui ele coloca muito essa questão, por exemplo, da utilidade providencial da riqueza, uma das partes do capítulo. Né? Sem essa riqueza, muito não se teria de benefícios materiais, de saúde para muitas pessoas. As pesquisas podem somente ser feitas, médicas, se houver essa abundância, esses recursos para serem feitos. Isso. E E os recursos, né, as pessoas, né, ou as empresas que têm grandes recursos produzem trabalho para outras pessoas, não é? Produzem também abundância para as pessoas que trabalham, que são empregados, que estão no mercado, né, de trabalho. Então isso. Sim, e a gente tem que entender, quando ele fala aqui da utilidade providencial da riqueza, a gente diz assim, puxa, esses muito ricos, então eu não faço parte disso, então eu não tenho que preocupar, esse capítulo não é para mim. Mas esse capítulo é para todo mundo que pode refletir sobre o que realmente, até quanto você precisa, até quanto é questão de uma segurança equilibrada para o seu futuro, e o quanto isso é apego para que você não dê ao próximo e não auxilie a ele, né? Então, assim, é uma questão contínua da gente olhar para o que nós temos em termos de capacidade de ajuda, de auxílio, e trabalhar em cima disso. Isso, como que o recurso pode servir, né? O recurso, ele pode nos servir, obviamente, mas ele também pode expandir, né, esse servir para o outro, né? Como que seria termos essa consciência espiritual, ter essa consciência de que, sim, esse recurso é temporário, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa realidade, mas qual é o valor que a gente dá para esse recurso, não é? Qual é o valor? Então, e nesse sentido, né, de como que eu posso ser uma pessoa melhor, aproveitando essa possibilidade que eu tenho de usar esse recurso para o melhor de todos à minha volta, não só para mim. Sim, e nesse capítulo coloca muito que uma das maiores e mais difíceis provas é justamente a prova da riqueza. É onde você tem mais oportunidades de falhar, né? Porque você tem diante da pessoa toda aquelas oportunidades e aquelas facilidades para cometer o erro, para gerar um egoísmo, para querer acumular para a pessoa e não pensar no próximo. Então, o desafio da riqueza é um dos maiores que existe. Né? O da pobreza, você está ali sobrevivendo. Né? Você está... É um desafio muito grande, mas o da riqueza te dá abertura a muitas coisas. Não reconhecer, ser intolerante com quem lhe serve, usar com desequilíbrio essa fortuna, né? E nesse capítulo ele fala essa questão do parábola dos talentos, que eu vou contar muito rapidinho, que é aquela que um rico sai em viagem e entrega talentos a 4 de seus empregados. Talentos era uma moeda local da época, então ele entrega uma quantidade maior a um, menor a outro e assim por diante, até que cada um vai usar da melhor forma possível, né? Um ano depois ele volta e pede contas dos talentos e cada um contou uma história. Olha aqui, eu fiz, eu investi, eu multipliquei, está aqui. E um deles, o que recebeu menos talento, que tinha um talentinho pouco, ele ficou com medo e enterrou o talento e não usou para nada. E esse rico senhor, assim,
não aprovou essa atitude. Mas aí a gente tem que entender o que é isso metaforicamente. Talento é toda a oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de ser naquela nosso talento, o talento de saber ouvir alguém, o talento de poder explicar melhor, de ser digamos, um professor, alguém que tenha a capacidade de curar, qualquer que seja o seu talento, que você tire um tanto desse talento para passar para o outro, para auxiliar o outro. Quando você tem esse talento e não utiliza para nada, você não auxilia o próximo, é onde você, nessa parábola dos talentos, está dizendo, não é essa forma melhor de utilizar os talentos. Né? Então, essa é a parábola dos talentos. E aqui também ensina essa questão do despreendimento dos bens terrenos. Né? Despreendimento. Então, você prender é uma coisa, você diz, olha, aqui vai ficar comigo. Né? Quando você começa esse processo de despreendimento, você se prepara também para a sua vida, né, futura, em que você não vai levar, mas você também prepara aqueles que estão junto a vocês para dizer, porque muitas vezes, especialmente em famílias muito abastadas, né, quando o patriarca vai, há uma desunião entre eles nessa luta pelos bens. Então, esse exercício de não se prender àquele bem material, porque aquele bem, ele é finito, ele vai chegar um momento que vai terminar e principalmente a gente não leva para lugar nenhum. É verdade. Então o investimento é em cima de nós, em cima das nossas capacidades, das nossas qualidades, das nossas melhorias. Isso. Então, concluindo, é isso, né? Como que a gente encontra o equilíbrio, não é? Como que a gente se sente em paz, em saber que tudo bem da gente ter mais recursos, de ter uma vida confortável, de ter acesso a toda essa materialidade, né, que está disponível, mas ao mesmo tempo dar uma função para isso, poder servir de uma forma amorosa e equilibrada e pensar no outro, né, pensar no conjunto, não só no que é melhor só para mim, o que é melhor só para os meus, né? E aí, de novo, a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode ser um instrumento de auxiliar ao próximo? Porque a questão toda é o que você tem de talento, o que você tem de possibilidades, usar para que outros tenham uma melhor condição de vida. É verdade. Esse talento pode ser tempo, novamente, esse talento pode ser a sua capacidade de cozinhar, de fazer alguma coisa, de ensinar, de costurar, ou coisas que você tem. Então, isso que lhe sobra, para muita gente faz falta. Então, a gente tem que olhar assim, para o nosso guarda-roupa, para o nosso tempo, para a nossa situação financeira, e dizer, algo eu posso ajudar? Porque mesmo uma pequena ajuda, agora existe uma fome brutal no Sudão. Brutal. Então, assim, qualquer valor que a gente ajude, qualquer valor que a gente queira ajudar para instituições sérias, é um auxílio imenso. E se todo mundo pensasse assim, todo mundo que tem algum recurso pensasse assim, o mundo se transformaria. Isso. Então, e a força, né, que é do conjunto, né? Então, nesse momento, principalmente, agora que a gente já está encerrando, vamos aproveitar esse momento em que a gente está aqui juntos e conectar com a paz no nosso planeta, né? Juntar os nossos corações e as nossas intenções e levar uma intenção de luz, de compreensão, de esclarecimento para todos esses dirigentes desses países que estão em conflito, para que todos nós possamos experimentar a paz e que todos sejam banhados por essa energia de amor incondicional do nosso Pai Criador. É verdade. E a paz começa com essa distribuição mais equilibrada dos recursos, dos talentos e de tudo isso.
Então muita fiquem em gratidão. paz, tudo de Bebam bom. a sua água. Bebam a sua água. Até domingo que vem. Se Deus quiser, e eu acho que Ele quer. Também Né? acho. Fiquem com Deus.